Olá, hoje o nosso Papo com Especialista, nós vamos conversar com a terapeuta integrativa Loirine Zanon, que veio com a gente aqui conversar sobre ansiedade, não é isso? É isso mesmo, é um prazer fazer parte desse projeto, né, da IMAFA e estar contribuindo para falar um pouquinho mais sobre esse assunto que está tão... Eu diria que a ansiedade acho que é o mal do século, vamos dizer, né? Afeta todas as pessoas, tanto para aquelas que reconhecem a ansiedade, que têm essa questão da ansiedade, e outras que julgam que não possuem, mas a gente percebe claramente que são afetadas, São né? afetadas. Eu acho que o primeiro ponto é esclarecer como que a gente identifica que uma pessoa está sofrendo de ansiedade. A ansiedade ela é um estado de preocupação intensa, excessiva, de medo, de coisas do cotidiano, né? Então, quando a gente se percebe tendo muita preocupação ou muita angústia com coisas do cotidiano, do nosso dia a dia, podemos estar já num quadro de ansiedade. E como o sistema ele vem muito acelerado, às vezes a gente não se percebe nesse estado, né? E isso é preocupante porque as pessoas estão desenvolvendo outras patologias, outras coisas recorrentes da ansiedade, né? Ou seja, a sociedade às vezes é só aquela pontinha do iceberg, né? Exatamente. É o que está sendo externado, mas lá por dentro outras coisas estão acontecendo. Exatamente, né? Uma ansiedade, ela pode trazer taquicardia, uma respiração intensa, sudorese, pessoas... elas estão às vezes em depressão já, e isso vem da ansiedade, pensamentos suicidas, preocupações muito, né, exacerbadas, já falei disso, e quando a pessoa às vezes não se dá conta, ela cria outras doenças, outro mecanismo, e às vezes a raiz de tudo isso é a ansiedade, por não saber entender e nem lidar com isso, né? Porque... O dia a dia faz com que a gente levante, vá para o trabalho, é uma rotina. Está quase ligado no piloto automático ali, né? Está ligado no piloto automático. A gente vê crianças hoje ansiosas, né? Querendo um tablet, um celular e música. A velocidade, né? A velocidade, hoje o sistema é tudo por um clique, né? Tudo acontece. Então, nós estamos numa rotina, num processo que está condicionando a gente ser ansioso. Então, nós podemos dizer que a ansiedade pode vir a cometer a pessoa de outras doenças que aí passam a ser físicas mesmo, né? Porque um pensamento, um sentimento repetitivo, ele gera uma bioquímica no corpo, né? Ele muda a fisiologia do seu corpo de alguma forma. Então, o seu corpo vai reagir bioquimicamente também. Então, cria-se sim outras patologias, né? Então, é importante, muitas vezes, a gente entender esse mecanismo, o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele vem com uma bagagem, né? Nós não somos só físicos, nós somos físicos, emocionais, energéticos, bioenergéticos, e aí tudo isso já tem uma bagagem nesse sistema, e dependendo do campo em que a gente vive, o ambiente que a gente está, a gente desenvolve mais ou não. Então, reconhecer isso, né, a conhecer essa estrutura, né? Então, muitas vezes a gente entra num processo de alguma patologia pela ignorância do não saber. De não saber se reconhecer. Exatamente. E eu diria que além de tudo isso, ainda tem a questão do próprio relacionamento com o outro, né? Com os amigos, com a família. Porque uma pessoa ansiosa, ela realmente traz um transtorno, né? Exatamente. De relacionamento. E aí também. Pensa você tem o seu sistema e eu tenho o meu e junto. Só que eu desenvolvo de uma maneira e você de outra, né? Uhum. Então nós estamos em mundos diferentes, mas convivendo. Então gera-se mais outros fatores ainda em relação a isso. Esse equilíbrio da pessoa, né? Corpo, mente, é fundamental, né? Fundamental. Com relação à terapia integrativa ou autorreguladoras, fala um pouquinho pra gente o que seria. Então, as terapias integrativas e autorreguladoras, elas vêm com o objetivo de ajudar o nosso corpo a se autorregular. Nós fomos projetados para funcionar.
né? Se você corta, você cicatriza, o seu corpo ele tem toda uma estrutura para se autoajustar. E tudo que acontece à nossa volta, vou voltar a falar de novo nesse nosso sistema, né? Ele faz com que a gente meio que se disperse disso também fisiologicamente. E aí criam-se as doenças. Então, as terapias autorreguladoras, elas ajudam o seu corpo a reestruturar esse equilíbrio novamente, né? A produzir o que precisa produzir, né? A equilibrar o que está em exagero. Então, a terapia reguladora, ela ajuda na parte hormonal, ela ajuda na parte fisiológica, né? Então, ela vai ajustar ali. E existem infinitas terapias autorreguladoras. Era a minha próxima pergunta. Né? Quais seriam essas, pelo menos algumas delas mais conhecidas né? ou mais com um histórico maior de aplicação? Então, nós temos a acupuntura, reflexologia, nós temos os florais, os sais minerais, os óleos essenciais, que são também junto com as autorreguladoras, uma yoga, um exercício que você faça, né? Uma psicanálise, um psicólogo que você procure, tudo acrescenta a nossa medicina tradicional, porque hoje acontece muito, né, da gente buscar um profissional e ele também não conseguir ajudar a gente como um todo, porque a gente é um sistema complexo, né? Então, junto com essa medicina tradicional e buscar essas terapias reguladoras, porque o seu corpo, a nossa mente, ela só reconhece o que conhece, né? Então, nós reproduzimos o que a gente traz, né? Desde uma memória genética, né? Uma memória magnética. E aí, junto, regular isso. É um processo de olhar para dentro, de se autoconhecer e, de repente, de você entender que você também tem responsabilidade nisso e como olhar de uma maneira holística para isso e assumir o seu papel e a sua responsabilidade no que você pode contribuir até com o profissional que está te ajudando. No caso, a medicina tradicional, digamos, né? Ela então não é conflitante, Não, ela é simétrica, né? Sim. Ela pode ser complementada através da terapia. E deve, né? Porque a gente precisa disso, né? Nenhuma técnica ela vai resolver todas as coisas. Então, por isso que são técnicas complementares, integrativas, holísticas e autorreguladoras. Então, você aqui tem a sua cabeça, aqui tem seu braço, seu pé, você é um sistema com várias partes, então é mais ou menos isso, essas técnicas elas vêm para nos ajudar. Com relação à reflexologia em específico, né? Fala pra gente rapidamente o que seria e como ela funciona. Então, nós temos terminações nervosas no pé, assim como na mão, na orelha, e quando estimulamos essas terminações, né, o princípio é o mesmo da acupuntura, através do sistema bioelétrico do corpo vai para o cérebro e o cérebro ajusta esse sistema como um todo. Então, através desses estímulos, através dos nossos meridianos, o corpo responde a essa autorregulação. Então, ela seria, não sei se a gente pode comparar, né, mas é como se fosse uma acupuntura, só que focada principalmente nos pés, nas mãos e na orelha. E é através do tato. Nós, na reflexologia, usamos os pés, né? Pouco a mão e a auriculoacupuntura, né? Mas o princípio é o mesmo da acupuntura. O princípio é o mesmo, estimulamos as terminações, no pé é tato, é estímulo, não é uma massagem, eu preciso estimular aquela terminação para que o próprio corpo responda a isso. Nossa, sim, fantásticas informações. Fantástico. A gente pode trabalhar infinitas patologias, né, com a reflexologia, né, desde uma ansiedade, uma enxaqueca, enfim, né, as pessoas procuram a gente com dores, muitas dores, né, então isso ela autorregula, ajuda a autorregular o sistema. Nossa, muito obrigada, Lorine, assim, foi fantástico as informações que você passou, eu tenho certeza que vai auxiliar muitas pessoas para entender um pouquinho melhor dessa questão
de entender o ser humano de uma forma holística De uma mesmo, forma né? holística. E o sinergismo que pode haver entre todas as opções de tratamento. E Eu a acho que isso é gente fundamental. quebrar o tabu de buscar essas terapias autorreguladoras antes mesmo da gente adoecer, também para prevenir. Então, a gente tomar uma consciência do qual é o nosso papel e qual é a nossa responsabilidade nisso. Então, nós temos que assumir a nossa responsabilidade Assumir para a nossa a nossa saúde responsabilidade. total, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que A gente agradeço ficou a muito feliz com a oportunidade. possibilidade, tá bom? Gratidão.